Um livro que fala sobre cultura, memórias e as marcas deixadas por um genocídio. Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje é dia de passeio literário. Eu sou Priscila e a nossa experiência de hoje será guiada pelo livro A Mulher de Pés Descalços, da escritora Scholastique Mukasonga. A autora nasceu em Ruanda, mas hoje ela vive na França. E este livro ela escreveu em memória de sua mãe, que foi uma das muitas vítimas do genocídio que aconteceu em Ruanda na década de 1990. Para entender esse genocídio e até a obra que eu trago para vocês hoje, é importante fazer uma breve contextualização histórica. Em Ruanda, há predominantemente três etnias: os Hutus, os Tutsis e os Tuwa. Esses últimos são uma minoria e eles quase não são citados quando nós lemos notícias gerais sobre esse genocídio que aconteceu. Os Tutsis, eles dominaram o cenário político e econômico de Ruanda durante muitas décadas. Quando os alemães colonizaram Ruanda e até depois, quando o território passou a pertencer à Bélgica, os Tutsis continuaram sendo privilegiados e os Hutus ficavam à margem, eles ficavam de lado, não tinham voz política, não tinham um grande poder econômico. É claro que isso acabou gerando muitos conflitos e muitos desentendimentos entre essas etnias, até que em 1959 Ruanda consegue a sua independência, mas quem assume o poder, contrariando toda a história de Ruanda, são os Hutus. Os revolucionários Hutus acabam assumindo o poder e começam a perseguir o povo Tutsi, que se vê obrigado, então, a se exilar. Muitos deles acabam indo embora de Ruanda e passam muito tempo fora. É o que acontece com a família da autora, que na década de 1960 se vê obrigada a ir embora de Ruanda porque era insustentável a situação. Havia muito medo na população porque os Hutus, principalmente um grupo mais extremista, perseguia e até matava as pessoas da etnia Tutsi. Na década de 1970, o país começou a viver uma ditadura, teve muita corrupção e o país acabou entrando numa crise financeira muito grande. Ainda continuava a ter essa perseguição aos Tutsis que, sempre que possível, acabavam indo embora de Ruanda. Mas aí, na década de 1990, ali bem no início mesmo dos anos 90, um grupo de Tutsis que tinham ido embora de Ruanda decidiram se unir para voltar à sua terra natal e conseguir o direito de estar ali em segurança. E aí se desencadeou uma guerra civil. Essa guerra acabou durando 4 anos. Mas com 3 anos de guerra, né? Então teve início em 1990, em 1993 foi assinado um acordo de cessar-fogo e foi autorizado então que os Tutsis voltassem para Ruanda e que teriam, dentro do que era possível, segurança para viver ali, para retomar as suas vidas. Claro que nesse caminho muitas pessoas acabaram morrendo no exílio, mas houve essa luta e houve essa concordância do governo. Mas um grupo de Hutus extremistas não gostou nada deste acordo. O presidente acabou sendo assassinado
e logo em seguida se iniciou uma série de ataques e de assassinatos, e esses assassinatos eles duraram 100 dias, que eram conduzidos pelos Hutus extremistas contra os Tutsis e também contra os Hutus, que eram mais moderados, que aceitavam viver de uma maneira mais pacífica. Estima-se que nesses 100 dias de genocídio tenham sido assassinadas mais de 800 mil pessoas só da etnia Tutsi. E a maioria delas foi morta com um facão. Então as pessoas eram mortas e eram jogadas em qualquer lugar. Em novembro de 1994, a ONU criou um Tribunal Internacional Penal para julgar esses crimes cometidos pelas pessoas em Ruanda. Esse tribunal ele ficou aberto por 21 anos, foi fechado recentemente, em 2015, e as Nações Unidas acabou ficando responsável por supervisionar e fazer com que as penas de fato fossem cumpridas. Mas em Ruanda também teve um julgamento. Cerca de 2 milhões de pessoas foram julgadas e em torno de 65% delas acabou sendo condenada. Hoje Ruanda vive uma certa estabilidade política e econômica, e lá existe um memorial onde tem fotos e nomes desse povo da etnia Tutsi, principalmente, que foi massacrada. Até hoje, o governo ainda busca encontrar os corpos ou o que sobrou deles para que as famílias possam finalmente enterrá-los. E a autora passou por essa situação, a mãe dela foi uma das muitas vítimas desse genocídio. E essa obra, então, ela escreve em memória da sua mãe e ela relembra como era a vida antes do exílio. Toda a preocupação que a mãe tinha em providenciar um abrigo para que as filhas pequenas pudessem se esconder caso os soldados Hutus viessem até a casa da família. A autora tem irmãs mais novas, mas já tinha também irmãos adultos que estudavam fora, que já eram casados. Então, a preocupação da mãe era mais cuidar desses pequenos que estavam ali com ela, até que eles acabam indo embora de Ruanda, e aí ela relata essa mudança no estilo de vida, como era essa rotina no exílio. Ela conta um pouco da cultura, de como era a vida na roça, do que se alimentavam. Ela fala das práticas de cura que eles praticavam, principalmente falando de ervas medicinais, coisa que sentiam muita falta quando estavam no exílio. Ela conta como eram os rituais quando tinha um recém-nascido, os rituais de casamento, e ela fala muito da importância que a mãe dela tinha naquele grupo social, a importância que a mãe tinha em Ruanda antes do exílio, a importância que a mãe adquiriu também no exílio, porque era uma das pessoas que acabaram se tornando responsáveis por perpetuar a cultura, por dar continuidade às práticas do povo. Na obra, a autora não chega a contar exatamente como aconteceu, em que circunstâncias se deu, não apenas a morte da mãe dela, mas de tantas outras pessoas que conviviam ali naquele grupo. Eram famílias muito próximas que se encontravam toda semana para conversar, para trocar informações, para discutir sobre casamento, sobre festas, enfim, sobre uma série de coisas, pessoas que acabavam fazendo parte da família, porque a cultura ela trazia essa força de união das pessoas.
Então a autora conta, ela fala dessas pessoas, ela fala sobre a vulnerabilidade, principalmente das mulheres que acabavam sendo vítimas de violência sexual por parte desses revolucionários, desses extremistas hutus, como é que a comunidade acabava lidando quando uma jovem era estuprada e acabava engravidando, como é que se conduzia todo esse processo, porque eles tinham regras, eles tinham padrões a serem seguidos, e a importância da mãe dela para lidar com tudo isso, para enfrentar tudo isso. É uma obra muito delicada, muito emotiva, mas como eu disse para vocês, ela não chega a contar como se deu o genocídio, mas claramente percebemos a marca que ela carrega. É uma situação que nós imaginamos, mas não temos como dimensionar a dor desta perseguição, de ter que deixar para trás uma vida, ter que deixar a casa, a história, para viver num lugar novo, um lugar diferente, onde você não reconhece aquilo, você não encontra a sua vida ali, você não tem a sua história presente ali com você. A necessidade de criar tudo de novo, de começar de novo e de se adaptar numa outra realidade. Nós não temos como dimensionar o que é essa perseguição e muito menos o que é perder uma pessoa por questões extremistas e sequer ter a oportunidade de enterrar esta pessoa, de conseguir se despedir dessa pessoa. É uma obra muito esclarecedora no que se refere à cultura do povo de Ruanda, em especial dos Tutsis. É esclarecedora porque nos faz ter uma dimensão e até um conhecimento um pouco maior sobre esse pedacinho da história. Não sei se você já teve essa experiência literária. Se você teve, deixa aqui nos comentários. Se você leu alguma outra obra que fala sobre isso também, compartilhe conosco. É sempre muito bem-vindo ter a sua participação. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Este é o Passeio Literário. Eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos de literatura. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de curtir e de convidar os seus amigos também para embarcar conosco nesta aventura. Eu volto em breve com mais experiências literárias para vocês. Até lá!